Durante a festa de noivado da minha filha mais nova, disse à minha filha mais velha que ela precisava seguir em frente depois de perder o marido e o filho em um acidente. Falei que aquele era o dia da irmã dela e que parasse de causar constrangimento e roubar a atenção. Quando ela revelou que aquele dia também era o aniversário do marido falecido, respondi que aquilo já não significava mais nada. Agora ela cortou o contato comigo. Minha filha mais nova me culpa por ter arruinado o noivado, e minha esposa quer o divórcio. Eu, homem de 53 anos, e minha esposa, de 54 anos, temos duas filhas, Ana, de 30 anos, e Emily, de 27. Ana é a mais velha, quieta, inteligente e mais reservada das duas. Emily sempre foi mais sociável e extrovertida, do tipo que faz todo mundo rir em poucos minutos. Somos uma família bastante comum. Existe amor, claro, mas também tivemos nossa cota de desentendimentos, como qualquer outra. Vou ser direto. Ana passou por um inferno. Há cerca de 2 anos, ela sofreu um grave acidente de carro. O marido dela, com quem estava casada havia 5 anos, e o filho deles, de 1 ano, morreram na hora. Ana foi a única sobrevivente. Fisicamente, ela se recuperou, mas emocionalmente se fechou completamente. Depois do acidente, voltou a morar conosco por um tempo e mal falava com alguém. Não queria visitas, terapia ou qualquer tipo de ajuda. Eu entendi a necessidade de espaço. Mas depois de 6 meses em silêncio e recusando qualquer ajuda oferecida, começamos a nos preocupar. Com o tempo, ela voltou a morar sozinha, retornou ao trabalho e passou a viver mais isolada. Já se passaram 2 anos. Eu sei que cada pessoa vive o luto de uma forma diferente e sei que o que aconteceu com ela é algo que eu jamais conseguiria imaginar enfrentar. Mas, em algum momento, a vida precisa seguir em frente. Não dá para viver eternamente nas cinzas. Isso nos leva ao último fim de semana. Emily ficou noiva recentemente. O noivo dela é um ótimo rapaz, gentil, respeitoso e muito próximo da família. Os pais dele organizaram uma festa para celebrar o noivado e nos apresentar alguns parentes mais distantes. Foi um evento simples e alegre, ao ar livre, com comida servida, boa música e alguns discursos e brindes. Todos estavam de bom humor e ansiosos pelo encontro. Ana também foi. Não vou mentir, fiquei surpreso quando ela confirmou presença. Ultimamente, ela costuma faltar a eventos. Não participa de aniversários. Feriados são imprevisíveis. Mesmo assim, Emily ficou feliz quando soube que a irmã iria. Acho que significou muito para ela ter a irmã mais velha presente. Mas, desde o momento em que Ana chegou, deu para perceber que algo não estava bem. Ela não sorria, não se esforçava para interagir. Sentou sozinha em uma mesa lateral, com uma bebida, e mal fazia contato visual com as pessoas. Alguns tentaram conversar com ela. Primos do noivo da Emily, tias, até o rapaz que servia as bebidas perguntou se ela estava bem. Em todas as vezes, ela respondia com uma palavra ou apenas assentia com a cabeça. Algumas pessoas vieram me perguntar se ela estava bem, o que, para ser sincero, foi constrangedor. Em certo momento, fui até ela e perguntei em voz baixa o que estava acontecendo. Ela hesitou e depois disse que era o aniversário do ex-marido dela. Eu parei. Sinceramente, não soube o que dizer. Tudo o que consegui falar foi "ah". Depois disso, ela não disse mais nada. Apenas desviou o olhar e voltou a encarar o copo. Olha, eu entendo que esse dia deve atingir ela com muita força. Não sou insensível. Lembro do primeiro aniversário depois do acidente. Ela não saiu do quarto o dia inteiro, não comeu e não falou com ninguém. Nós respeitamos isso. Mas essa era a celebração de noivado da irmã dela. Não foi um evento surpresa que coincidiu por acaso com a data. Ela recebeu o convite 8 semanas antes. Se fosse demais para ela, poderia simplesmente ter dito que não iria. Ninguém a julgaria por isso. Em vez disso, ela apareceu e passou a festa inteira emburrada. Não apenas quieta, mas fria. Foi desconfortável. Dava para sentir o clima pesado que ela criava. Emily percebeu também. Vi várias vezes ela olhando para Ana, claramente sem saber o que fazer. Depois dos brindes, enquanto as pessoas circulavam, conversavam e comiam sobremesa, voltei a falar com a Ana. Não levantei a voz e não fiz isso na frente de ninguém. Me inclinei e disse algo como: você precisa parar de ficar emburrada. Hoje é o dia da sua irmã. Você ficar presa ao aniversário dele que já não significa mais nada. Foi aí que tudo mudou. Ana me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. O rosto dela mudou na hora. Ela se levantou e disse: vocês são todos egoístas, todos vocês. Fiquei atônito por um instante. Eu disse: não, você é que está sendo egoísta. Está estragando o clima da festa de noivado da sua irmã porque não quer lidar com as próprias emoções. Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa e foi embora. Desde então, não conversamos mais.
Ela não respondeu às minhas mensagens nem às da mãe dela. A Emily também não recebeu resposta alguma. Apenas silêncio total. Emily, por sua vez, admitiu que ficou chateada. Disse que sentiu que a Ana transformou a festa de noivado em algo sobre si mesma. Que ficou sentada ali como se estivesse sendo obrigada a comparecer e agiu como se todos tivessem que andar em ovos ao redor dela. Ela ficou bastante magoada. Eu entendo isso. Entendo mesmo. Nós todos tentamos apoiar a Ana depois do acidente. Fomos pacientes. Estivemos disponíveis. Mas chega um ponto em que o luto deixa de ser um motivo e passa a ser uma desculpa. Já se passaram 2 anos. Ela não foi a única que perdeu alguém. Todos nós amávamos aquele bebê. Todos nós nos importávamos com o marido dela. E, ainda assim, ela age como se fosse a única pessoa autorizada a sentir alguma coisa. No último Natal, a Emily deu a todos presentes personalizados com fotos. Coisas simples e carinhosas, como canecas com fotos, quadros emoldurados e afins. Para Ana, ela deu um com uma foto de nós 4, de uma viagem de anos atrás. Ana olhou, agradeceu e colocou o presente virado para baixo sobre a mesa. Todos nós percebemos, mas ninguém disse nada. Ou então quando a Emily recebeu uma promoção no trabalho e convidou todos para um jantar de comemoração. A Ana não apareceu e, no dia seguinte, me mandou uma mensagem dizendo que não estava no clima para a conversa fiada. A Emily disfarçou, mas eu sei que aquilo doeu. Ela simplesmente não diz nada porque está tentando não pressionar a Ana. Acho que todos nós estamos pisando em ovos ao redor dela há tempo demais. Ela não pergunta como os outros estão. Não aparece para ninguém, a menos que isso se encaixe no mundo dela. E, quando aparece, deixa claro que não está mentalmente presente. Enfim, isso nos traz de volta ao último fim de semana. Ana saiu da festa e não entrou em contato com nenhum de nós desde então. Não se despediu de ninguém. Simplesmente foi embora. O carro dela já tinha sumido antes mesmo de eu conseguir sair do local. A volta para casa naquela noite foi silenciosa. A Emily foi com o noivo, então éramos apenas eu e minha esposa. Ela não falou muito até entrarmos na garagem de casa. Então, soltou um longo suspiro e disse, talvez não tenha sido o melhor momento para falar aquilo daquele jeito. Perguntei se ela discordava do que eu disse. Ela disse que não. Falou que a verdade precisava ser dita, mas talvez não na festa. Eu respondi que esperar para falar depois teria significado deixar o resto da noite continuar desandando. As pessoas já estavam começando a perceber. Foi constrangedor. No dia seguinte, a Emily passou lá em casa. Ela não estava chateada comigo. Na verdade, me agradeceu. Disse que sentiu como se a atitude da Ana tivesse feito parecer que o noivado dela não valia a pena ser comemorado. Que aquilo não era justo. Que ela teve que diminuir a própria empolgação para que a Ana não se fechasse ainda mais. Disse que não quis falar nada durante a festa porque tinha medo de virar uma cena. Esse é exatamente o problema. Ninguém quer mais dizer nada para Ana. Nós simplesmente deixamos que ela ocupe espaço e torcemos para que não exploda. Mandei uma mensagem para Ana na manhã seguinte, bem curta. Disse que esperava que ela tivesse chegado bem em casa e que precisávamos conversar. Nenhuma resposta. Minha esposa ligou mais tarde naquela noite. Caiu direto na caixa postal. A Emily tentou 3 dias depois. Mesmo resultado. Já faz uma semana. Nada. Estou tentando não ficar com raiva, mas é difícil não sentir que isso faz parte de um padrão. Há 2 anos, temos ajustado nossas vidas ao estado emocional da Ana. Cancelamos viagens porque ela não conseguia lidar com a ideia de estar perto de pessoas felizes. Ela parou de ir ao dia de ação de graças porque não queria ver cadeiras vazias. No último Natal, minha esposa perguntou se ela queria ajudar a decorar a árvore. A Ana disse que aquilo parecia forçado e performático e simplesmente não apareceu. No começo, nós entendemos. Tentamos. Oferecemos terapia, grupos de apoio e ajuda financeira, caso ela quisesse tirar um tempo do trabalho. Nada deu certo. Ela diz que não quer simpatia, mas também afasta todo mundo que tenta tratá-la de forma normal. Também existe um histórico longo de ressentimento silencioso entre ela e a Emily. Nunca explodiu em nada grande, mas dá para perceber na forma como elas falam, ou deixam de falar. Elas são pessoas diferentes. A vida da Emily seguiu em frente. Faculdade, trabalho, namoro e agora casamento. A Ana se estabeleceu cedo, casou jovem e teve um bebê. Por um tempo, acho que ela se via como a que tinha resolvido a vida primeiro. Aí o acidente aconteceu e tudo desmoronou. Enquanto isso, a vida da Emily continuou. É como se a Ana tivesse ficado congelada no tempo enquanto a irmã mais nova passou por ela. Elas nunca foram extremamente próximas na infância, mas costumavam tentar.
Agora é só uma distância educada, até momentos como esse, em que tudo vem à tona. A Emily me disse uma vez, em tom baixo e sem maldade, que achava que a Ana não gostava mais dela. Não desde o acidente. Na época, eu não soube o que dizer. Ainda não sei. A questão é que nós não somos pessoas frias. Eu tentei estar presente para a Ana. Fui eu quem foi ao local do acidente depois do funeral para recolher os itens que as pessoas deixaram lá. Flores, velas, bilhetes. Tirei fotos de tudo e coloquei em uma pasta, pensando que ela poderia querer aquilo algum dia. Ela nunca pediu. Quando ela se mudou, comprei um sofá novo para ela e paguei o aluguel dos 3 primeiros meses. Ela agradeceu, mas nunca manteve muito contato conosco além do básico. Tentamos mantê-la incluída, convidamos para jantares, mandamos notícias e a incluímos no planejamento de coisas da família. Na maioria das vezes, ela simplesmente ignorava os convites ou respondia talvez. Já são 2 anos de talvez. Então, quando a vi sentada ali na festa, como um fantasma, mal reconhecendo alguém, mal reconhecendo a própria irmã, algo dentro de mim se rompeu. Talvez não tenha sido o momento perfeito, mas pareceu o único em que eu teria a chance de falar com ela sem que estivesse atrás de uma porta trancada ou de uma tela. Não foi para fazê-la se sentir pior. Foi para lembrá-la de que ela não é a única que perdeu algo. Que o luto não faz de você a única pessoa que importa em um ambiente. Fui direto? Sim. Não adocei as palavras, mas estou cansado de suavizar tudo. Andamos na ponta dos pés ao redor dela, e isso não ajudou. Se é que ajudou em algo, só a tornou mais distante, mais convencida de que o isolamento dela deve ser intocável. Como se a única forma aceitável de interagir com ela fosse o silêncio completo ou uma simpatia cautelosa. Não espero que ela se recupere de repente nem que volte a ser quem era antes. Não espero alegria. Mas acho justo esperar algum esforço, alguma consciência de que a vida continua para o resto de nós e que gostaríamos que ela fizesse parte disso. Não apenas como a pessoa em torno da qual todos lamentam, mas como nossa filha, como irmã, como um ser humano que ainda tem valor nas relações. Agora, o noivado da Emily ficou marcado por essa cena constrangedora. No geral, ela ainda teve uma boa noite, mas me disse que não acha que a Ana vá ao casamento. E, sendo sincero, não sei se ela deveria ir. Não porque eu queira puni-la, mas porque não sei se ela consegue estar presente sem arrastar tudo para baixo junto com ela. Minha esposa diz que devemos dar tempo. Que a Ana vai acabar voltando. Talvez. Talvez não. Mas tempo é tudo que temos dado a ela. E não parece estar funcionando muito mais. Então, fico me perguntando se eu disse o que precisava ser dito ou se apenas chutei alguém ferido quando já estava no chão. Eu fui o babaca? Comentários do Reddit. Comentário 1. Sim. Você continua chamando ele de ex-marido. Ele não a deixou. Ele morreu junto com o bebê deles, e você age como se ela estivesse presa a um relacionamento antigo que não deu certo. Você fica repetindo 2 anos como se houvesse um cronômetro para o luto. Ela perdeu a família inteira em uma única noite. O simples fato de ela ter aparecido já deveria ter mostrado que ela estava tentando. Ela não fez escândalo. Não interrompeu os brindes nem gritou com ninguém. Ela apenas ficou quieta, na dela. Você age como se ela devesse ao ambiente um sorriso falso só para que todos os outros aproveitassem a noite sem interrupções. Não é assim que funciona. Você poderia ter falado com ela com cuidado, perguntado se precisava de espaço ou simplesmente sentado ao lado dela por 5 minutos como um ser humano. Em vez disso, soltou aquele "isso não significa mais nada" frio e esperou aplausos. Ela não precisa lidar com as emoções no seu prazo. Ela precisa de um pai que realmente se importe. Comentário 2. Existe uma diferença entre estar de luto e excluir o mundo inteiro. Não acho que você tenha sido cruel. Acho que você chegou ao limite. E, infelizmente, aconteceu no lugar errado. Mas eu entendo. Não foi só sobre aquela festa. Foi o acúmulo, feriados ignorados, respostas passivo-agressivas, o vazio emocional que ela leva para todos os ambientes. Já vi minha irmã fazer algo parecido depois do divórcio. Com o tempo, as pessoas simplesmente param de convidar. Mas é o seguinte, você não pode forçar alguém a voltar a viver. Ela se agarrou ao luto e construiu a identidade dela em torno disso. Se ela seguir em frente, provavelmente sente que está abandonando o marido e o filho. Isso não é lógica. É fechamento emocional. Você pode dizer a coisa certa, no momento certo, com o tom mais suave possível, e ainda assim ela vai encarar como um ataque. Eu também não contaria com ela no casamento. E talvez nem pressione. Deixe que ela volte quando estiver pronta, se é que isso vai acontecer. Comentário 3. Sim. Totalmente. Se uma pessoa sentada quieta em uma festa estraga o clima, talvez o problema não fosse ela. Era o clima que vocês criaram. Ela não gritou, não chorou, não fez birra.
Ela só estava triste. E por que não estaria? Você chamou de aniversário do ex-marido, mas na verdade era o aniversário do marido falecido dela. Grande diferença. Além disso, provavelmente era também o aniversário do filho dela, ou muito próximo disso. Você acha que ela está sendo dramática? Não. Você é que está sendo emocionalmente preguiçoso. Você diz que foi paciente. Não foi. Você estava esperando que ela voltasse a ser conveniente. E, na primeira vez que ela apareceu, na primeira vez que tentou, você a puniu por não performar alegria. Você poderia tê-la deixado sentada em silêncio. Poderia ter agradecido por ela ter ido. Mas, em vez disso, explodiu porque o luto dela te deixou desconfortável. Isso não é sobre ela. É sobre você. Comentário 4. Isso não é só sobre a Ana. É sobre como toda a sua família vem funcionando nos últimos 2 anos. Todo mundo anda seguindo regras não ditas. Não falar demais. Não comemorar alto demais. Não mencionar nada que a Ana talvez não consiga lidar. Isso não é uma família. Isso é uma situação de refém. E não é sustentável. Você não explodiu com ela. Você disse algo honesto. Doloroso, mas honesto. Não acho que o problema seja o que você disse. Acho que o problema é que ninguém disse nada antes. Agora vocês têm anos de ressentimento e exaustão transbordando de uma vez só. A Emily vem engolindo os próprios sentimentos para manter a paz. Sua esposa está fazendo o papel de diplomata, enquanto você vem mantendo uma contagem silenciosa até que tudo transbordou. A Ana não é a única que está de luto, mas age como se a vida de todo mundo tivesse que ficar em ponto morto até que ela decida que os outros podem seguir em frente. Isso não é justo. Pessoas morrem. Tragédias acontecem. Mas isso não dá a ninguém o direito de arrastar todos os outros para uma névoa permanente. Espero que ela consiga ajuda, mas, até lá, sua família tem o direito de sentir alegria, mesmo que ela ainda não esteja pronta para fazer parte disso. Atualização. Eu não pretendia postar uma atualização tão cedo, mas muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo, e tudo parece estar se desenrolando, goste ou não. Depois da festa, fiquei repassando a data na minha cabeça. Alguns dias depois, descobri por meio da minha esposa, e não da própria Ana, que a data da festa de noivado coincidia não só com o aniversário do marido dela, mas também ficava próxima da data em que ela perdeu o filho. Essa informação não suavizou o que eu sentia. Pelo contrário, me irritou ainda mais. Minha visão continuou a mesma. Se ela sabia que aquela data a atingiria tão forte, não deveria ter ido de forma alguma. Aparecer pela metade e levar aquele peso para o ambiente não ajudou ninguém. Como a Ana não estava respondendo, enviei a ela uma mensagem longa. Não foi com raiva, nem sarcástica. Foi direta. Eu disse que entendia a perda mais do que ela parecia achar. Lembrei que perdi meus 2 pais com poucos anos de diferença e, mesmo assim, continuei presente para minha família. Disse que ela não era a única pessoa que havia enterrado alguém e que o luto não lhe dava uma desculpa permanente para se afastar da vida de todos os outros. Falei que a Emily merecia felicidade sem culpa pairando sobre isso. Ela não respondeu por quase 2 dias. Quando finalmente respondeu, foi com uma mensagem curta dizendo que precisava de espaço e que não queria ter essa conversa naquele momento. Eu insisti novamente. Disse que evitar o assunto não era saudável e que fingir que nada tinha acontecido não era a solução. Foi então que ela parou de responder completamente. Nesse ponto, minha esposa tentou ligar para ela. Caiu na caixa postal. Minha esposa enviou uma mensagem neutra, apenas perguntando se estava tudo bem. A Ana respondeu apenas a ela e pediu que não repassasse mais mensagens. Isso causou nossa primeira discussão de verdade como casal em anos. Minha esposa disse que estava cansada de ficar no meio do conflito e que eu estava tornando tudo mais difícil, não melhor. Eu disse que alguém precisava falar algo honesto. Depois entramos em território de casamento, e tudo ficou ainda mais complicado. A Emily me perguntou em particular se a Ana planejava comparecer a algum dos próximos eventos relacionados ao noivado. Eu disse que não sabia e que a Ana não estava me respondendo. A Emily perguntou se eu poderia resolver isso, porque ela não queria lidar com mais atenção e tensão. Interpretei isso como ela querendo a Ana presente, só que sem o peso emocional. Disse a Emily que falei com a irmã dela e que tinha resolvido. Fui até o apartamento da Ana. Ela não me convidou para entrar, mas também não fechou a porta. Disse a ela que a Emily queria que ela estivesse no jantar de noivado e nos eventos de planejamento. A Ana respondeu que não estava pronta para isso e que não queria se envolver agora. Eu disse que se afastar de novo só provaria para todos que ela se recusava a aparecer, a menos que tudo girasse em torno dela. Ela disse que já não estava tentando provar nada. Eu disse que ela precisava comparecer pelo menos ao jantar de noivado.
Levei até uma caixinha de joias comigo, algo que eu tinha comprado para ela dar a Emily, uma pulseira que eu sabia que a Emily iria gostar. Minha ideia era que isso pudesse ser um gesto, uma forma de participar sem precisar dizer muita coisa. A Ana olhou para a caixa por um momento e disse que não se sentia confortável sendo colocada nesse papel. Ela me devolveu a caixa. Quando contei a Emily depois que a Ana havia recusado, a Emily se fechou. Depois de um longo silêncio, ela disse: "Por que ela não consegue simplesmente me deixar ser feliz?" Eu concordei com ela. Disse que a Ana vinha ocupando espaço emocional havia anos e que agora finalmente era a vez da Emily. Então a Emily disse ao resto da família que não queria mais a Ana envolvida no planejamento do casamento. Nada de provas de vestido, nada de chá de panela, nada, apenas um convite, caso ela decidisse ir. Minha esposa não discutiu com a Emily em público, mas depois me disse que achava que estávamos afastando ainda mais a Ana. Eu respondi que a Emily já tinha passado anos se colocando de lado e que isso já estava mais do que atrasado. As coisas não se acalmaram depois disso. Ficaram piores. O noivo da Emily me chamou de lado durante um almoço na casa deles e perguntou diretamente o que estava acontecendo com a Ana. Disse que estava preocupado com a forma como eu falava dela. Eu não gostei disso. Disse que ele não estava na família há tempo suficiente para entender nossa história. Ele respondeu que talvez essa distância permitisse que ele visse as coisas com mais clareza. Essa conversa não terminou bem. Então veio o hospital. A Ana teve uma emergência médica, não foi algo que ameaçasse a vida, mas foi sério o suficiente para exigir observação e exames. Minha esposa correu para o hospital imediatamente. Eu só fiquei sabendo mais tarde naquela noite. Quando soube, a Emily já tinha um evento formal relacionado ao noivado para comparecer com a família extensa do noivo. Eu disse à minha esposa que poderia dar conta das duas coisas, verificar como a Ana estava e ainda assim comparecer para apoiar a Emily. Minha esposa se recusou a ir ao evento do noivado. Disse que não existia mundo algum em que ela conseguisse sentar e sorrir enquanto a filha estava em uma cama de hospital. A Emily ainda queria ir. Isso causou uma briga enorme entre ela e o noivo. Ele questionou como ela conseguia focar em celebrações enquanto a irmã estava no hospital. A Emily retrucou dizendo que já tinha adiado a própria vida o suficiente. Disse que passou anos se diminuindo, pulando momentos e falando mais baixo para que a Ana não se sentisse pior. Falou que não faria mais isso. O noivo saiu do cômodo. Em poucas horas, cancelou tudo. Disse que precisava de tempo para pensar e que o que tinha visto o assustou. A Emily culpou a Ana imediatamente. Foi ao hospital furiosa e a acusou de roubar mais um marco importante sem nem tentar. Minha esposa perdeu o controle. Mandou a Emily embora. Não houve discussão. Disse para ela sair e afirmou que não toleraria aquele comportamento. Não ali. Não naquele momento. Eu permaneci onde estava. Sinceramente, não sabia o que dizer. Ver minha esposa escolher a Ana naquele momento. Ver a Emily chorar e ir embora. Ver tudo se despedaçar. Parecia irreal, como algo da vida de outra pessoa. Agora, a Emily não fala com minha esposa. A Ana ainda não fala comigo. O noivo da Emily colocou o noivado totalmente em pausa. Minha esposa mal fala comigo além do estritamente necessário. Fico pensando que deve existir alguma forma de intervir e consertar isso, algum movimento prático que estou deixando passar. Mas toda vez que abro a boca, as coisas parecem piorar. A pior parte é perceber que isso é real. Não existe botão de voltar, nem explicação calma que coloque tudo de volta no lugar. Minha família está dividida de formas que eu não sei como remendar. E a verdade com a qual estou preso é que não posso obrigar nenhum deles a agir da forma que eu acho que deveriam. Não sei o que devo fazer agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. O que mais chama atenção não é um argumento específico ou um momento isolado. É como você continua empilhando comparações como se fossem moeda de troca. Perder os pais na vida adulta e perder um cônjuge e um filho em uma única noite não são experiências equivalentes, não importa o quanto você queira que sejam. A forma como você fala sobre o luto soa transacional. Você lidou com o seu, portanto ela deveria fazer o mesmo. Essa mentalidade continua transbordando em tudo. A festa, a joia, a exigência de presença, a prioridade dada à aparência do noivado em vez da realidade emocional. A Emily não acordou simplesmente se sentindo no direito de tudo. Ela aprendeu isso observando como o luto é tratado nessa família. Compareça, reprima e não estrague as coisas para os outros. Então, quando a Ana não conseguiu mais fazer isso, a Emily direcionou a mesma pressão para fora. A explosão no hospital não foi aleatória. Foi anos de ressentimento vazando no pior momento possível. Você não foi o único jogando gasolina nisso, mas acendeu muitos fósforos. Comentário 2. Sinceramente, a cena no hospital foi onde tudo ficou cristalino. Uma filha em uma cama de hospital, a outra em colapso, e você ainda enquadrando a situação como logística a ser administrada. Eu consigo dar conta das duas. Só essa frase já diz muito.
Às vezes não existe forma de se dividir sem causar dano. Sua esposa entendeu isso instintivamente. Você não. A Emily culpar a Ana enquanto ela estava hospitalizada não surgiu do nada. Veio de anos de rivalidade engarrafada, misturada com luto e inveja. Mas o motivo de ter explodido tão rápido é que ela acreditava que tinha respaldo seu. Pela forma como você vinha falando da Ana há meses. Agora que sua esposa traçou um limite e o noivo puxou o freio, você ficou atônito porque a hierarquia que achava que existia simplesmente desmoronou. O silêncio em que você está agora não surgiu da noite para o dia. É o resultado de uma longa campanha de empurrar as pessoas para as reações que você esperava, em vez de ouvir as que estava recebendo. Comentário 3. O que você está vivendo agora? Isso não é caos, é consequência. Você passou anos tentando manter a família unida, controlando aparências e evitando emoções difíceis. E agora a realidade é que cada um está de luto por algo diferente, e ninguém confia em mais ninguém para lidar com isso. A Ana está de luto por um filho e um parceiro mortos. A Emily está de luto pela chance de ser a normal, a que pode ser celebrada sem culpa no ambiente. E você está de luto pela versão da família que funcionava no piloto automático. Você continua dizendo coisas como ela poderia ter faltado à festa, como se isso tivesse resolvido alguma coisa, mas ignora o fato de que ela foi porque uma parte dela queria continuar conectada, mesmo que doesse. Você teve uma chance ali, em vez de agradecer por ela ter aparecido, deu uma lição sobre não estragar as coisas. Talvez você não tenha gritado, mas deixou suas expectativas bem claras. Não demonstre dor onde as pessoas possam ver. E agora ninguém quer ser visto de jeito nenhum. Atualização 2. Eu não achei que a situação com minhas filhas e a festa de noivado pudesse piorar, mas piorou. Acho que, a esta altura, estou escrevendo porque tudo que antes fazia sentido já não faz mais. E tudo que eu achava que estava mantendo unido agora está completamente quebrado. Vou começar pela Ana. Ela está melhor, pelo menos por fora. Voltou a trabalhar em tempo integral e, pelo que sei, tem ido à terapia com mais regularidade. Soube disso pela minha esposa, em breve ex-esposa. Falo mais sobre isso depois. A Ana voltou a manter contato com alguns parentes mais distantes e até a se reconectar com antigos amigos da faculdade. Está saindo, postando fotos e vivendo no mundo. E, sim, parte de mim se sente aliviada. Significa que ela não está mais encolhida no escuro. Mas não vou mentir, existe uma parte amarga em mim que não entende como ela conseguiu retomar a vida de repente, quando não encontrou forças para estar presente para a própria irmã. Tenho sido acusado de favoritismo, principalmente por pessoas próximas a Ana, e estou cansado de ouvir isso. Apoiei as duas filhas quando precisaram. Estive presente durante a recuperação inicial da Ana. Paguei o lugar onde ela morava quando não podia trabalhar e fazia contato toda semana. Não a tratei como um peso. Tratei como alguém que precisava se levantar novamente. Também não mimei a Emily. Ela teve que lidar com as próprias frustrações. Uma irmã que sumiu de momentos importantes. Um noivo que colocou o casamento em pausa. E uma mãe que prefere o silêncio às soluções. Eu estava tentando garantir que pelo menos algo nessa família continuasse avançando. Se isso é favoritismo, talvez as pessoas não entendam como é carregar esse peso. Depois que o noivado desandou, tentei consertar as coisas com o noivo da Emily. Enviei uma mensagem privada, achando que poderíamos conversar diretamente e esclarecer tudo sem tanto ruído. Pensei que, se ele entendesse de onde eu vinha como pai tentando manter a paz, perceberia que eu não era o problema. Ele visualizou e não respondeu. A Emily descobriu. Disse que eu ultrapassei limites e que pareceu que eu estava tentando negociar o relacionamento dela pelas costas. Isso virou mais uma rodada de brigas entre eles. Tecnicamente, ainda estão juntos, mas por um fio. Não há novas datas, nem local definido, nem conversas sobre seguir em frente. Eles discutem o tempo todo. Em alguns dias, a Emily diz que só precisam de espaço. Em outros, diz que querem coisas diferentes. Agora ela também está com raiva de mim. Diz que eu estraguei tudo por pressionar demais, forçar as pessoas a escolherem lados e transformar tudo na minha versão de família. Depois veio o jantar. Tivemos um pequeno aniversário em família para meu irmão. Tentei fazer um discurso. Nada emocional, nada dramático, apenas um comentário rápido no final sobre sentir falta das pessoas que escolheram não estar ali, mas ainda assim desejar que todos sigam em frente. Não citei nomes. Não foi algo direto, mas todo mundo entendeu. A Emily revirou os olhos. Minha esposa foi embora mais cedo sem dizer muito. Um primo me disse depois, você não está ajudando mais. Só está mantendo o fogo aceso. O ponto final veio 2 semanas atrás. O nome da Ana surgiu em uma conversa casual entre minha esposa e a irmã dela. Elas falavam sobre como a Ana parecia bem, como parecia estar se encontrando novamente. Fiz um comentário, metade por hábito, metade por preocupação, dizendo que eu esperava que ela não estivesse apenas fingindo para as fotos.
Minha esposa me lançou um olhar que nem sei descrever. Então me disse que a Ana estava saindo com alguém. Perguntei quem. Ela disse que era alguém que a Ana conheceu durante a internação no hospital. Outro paciente. Isso me pegou de surpresa. Fiz perguntas. Que tipo de paciente? Pelo que ele estava internado? Há quanto tempo eles se conheciam? Minha esposa disse que não sabia de todos os detalhes e que não era meu lugar investigar. Discordei veementemente. Disse que, se a Ana tinha se agarrado a alguém no momento mais baixo da vida dela, isso parecia mais desespero emocional do que cura. Falei que tinha todo o direito de me preocupar se minha filha estivesse tomando decisões imprudentes porque ninguém mais tinha coragem de dizer não a ela. Mais tarde naquela noite, mandei uma mensagem para Ana. Não a insultei. Disse que tinha ouvido que ela estava vendo alguém e pedi que refletisse se estava agindo a partir de um lugar estável ou apenas criando um vínculo de trauma com a primeira pessoa que lhe deu atenção. Disse que não aprovava que ela se jogasse em algo assim quando mal tinha saído de uma cama de hospital. Falei que ela precisava desacelerar, pensar no que estava fazendo e parar de confundir movimento com crescimento. Ela respondeu uma única vez. Disse, palavra por palavra, para eu deixá-la em paz. Para eu parar de fingir que algum dia soube do que ela precisava e para nunca mais entrar em contato. Ela bloqueou meu número e me bloqueou em tudo mais também. Só descobri porque tentei ligar no dia seguinte e não consegui. Minha esposa arrumou uma mala naquela mesma noite. Não disse que tinha acabado. Pelo menos não de início. Apenas disse que precisava de espaço. Ficou alguns dias na casa da irmã. Quando voltou, me entregou um documento. Não era um pedido de divórcio completo, apenas a papelada inicial. Ela disse que não queria continuar vivendo em uma casa onde toda conversa parecia uma campanha, onde as pessoas não podiam ser amadas sem serem gerenciadas. A Emily apareceu na semana seguinte aos prantos. Disse que já não sabia mais onde estava em relação ao noivo. Falou que estava com raiva de nós dois, de mim e da Ana, por termos transformado o que deveria ser um momento feliz da vida dela em uma longa saga. Eu disse que ela ainda podia salvar o casamento se lutasse por ele. Ela me olhou e disse, por que tudo sempre gira em torno de salvar algo que já está queimado? Não soube o que responder a isso. De verdade, não soube. Minha esposa agora está hospedada na casa de uma amiga advogada. A Emily mal responde às mensagens. A Ana se foi. A casa está silenciosa, e não de um jeito tranquilo. Parece que algo desmoronou sem fazer barulho, como uma ponte cedendo sob seus pés em câmera lenta. Fico pensando naquela mensagem da Ana, no jeito como ela disse, pare de fingir. Talvez eu estivesse fingindo. Fingindo que amor parecia conversas duras. Fingindo que apontar a tristeza faria ela ir embora mais rápido. Fingindo que, se eu continuasse empurrando todos para frente, eles acabariam me alcançando. Mas ninguém alcançou. E agora eles se foram. Não sei como consertar nada disso. Nem sei se deveria tentar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você fica voltando a essa ideia de que estava mantendo a família unida. Cara, soa como se você estivesse segurando uma versão da família que existia só na sua cabeça, não há que estava de fato na sua frente. Pessoas reais estavam machucadas. Pessoas reais pediam espaço, silêncio ou suavidade, e você preenchia esses vazios com pressão. A frase mais reveladora do seu relato é: eu tinha todo o direito de me preocupar. Essa é a parte que nunca muda. Você sempre acha que lhe é devido acesso à vida deles, à cura deles e ao tempo deles. Você não viu sua filha morrer, mas viu ela se desligar e depois a puniu toda vez que ela tentava emergir. É por isso que ela te bloqueou. É por isso que sua esposa foi embora. E a Emily só queria uma fase da vida dela que fosse sobre alegria. E tudo o que ela recebeu foi caos. Todo mundo está cansado. Você só percebeu por último. Comentário 2. O cara com quem a Ana está saindo pode ser um relacionamento rebote. Sim, pode ser bagunçado, impulsivo e até temporário. Mas é dela. Ela tem o direito de fazer essas escolhas. Ela conquistou o direito de resolver as coisas nos próprios termos. Você está tão acostumado a ditar as jogadas que não sabe como desligar isso. Aquela mensagem que você enviou não foi sobre amor nem preocupação. Foi sobre autoridade. Você precisava que ela soubesse que você ainda tinha a carta de pai, e ela finalmente quebrou essa carta ao meio. E sobre sua esposa, eu apostaria dinheiro que isso não é só sobre a Ana. São anos vendo você atropelar conversas e transformar tudo em algo transacional. Ela provavelmente ficou porque era mais fácil do que brigar. Mas quando viu a Ana realmente sair do buraco, talvez tenha percebido que ela também podia. Comentário 3. Você enterrou toda a história sob boas intenções e nunca percebeu que todo o seu apoio vinha com condições. Pagar o aluguel da Ana não te dava acesso vitalício ao luto dela.
Tentar consertar o casamento da Emily não te dava licença para reescrever as escolhas dela. Você continua fazendo esses favores emocionalmente carregados e depois mantendo as pessoas reféns deles. Aquele discurso no jantar é um exemplo clássico. Você chamou de inofensivo, mas todo mundo sentiu a alfinetada. Você sabia que ia atingir e disse mesmo assim. O mais impressionante é que a Ana realmente tentou voltar ao mundo. Ela foi àquela festa. Ela mandou aquela mensagem do hospital. E mesmo depois de te bloquear, construiu algo novo. E, em vez de simplesmente ficar feliz por ela estar viva de novo, você julgou a forma como ela estava vivendo. Você tentou microgerenciar a sobrevivência dela. E foi nesse momento que você perdeu o direito de se envolver. Comentário 4. A Emily não é inocente, mas é produto do que você vem reforçando há anos. Todo aquele ressentimento silencioso entre suas filhas. Você deixou apodrecer em vez de lidar com isso. Você recompensou a filha que melhor performava a normalidade. E quando a Emily finalmente quebrou sob toda aquela pressão, você a incentivou enquanto ela apontava o dedo para os outros. E agora olha para ela. Sem casamento, sem noivo, irritada com todo mundo. Presa no meio de uma vida que ela não reconhece. Ela provavelmente nem sabe mais de quem realmente está com raiva. Mas, em algum lugar lá no fundo, acho que ela sabe que só estava seguindo o seu exemplo. E essa é a parte que provavelmente mais dói.